Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a obsidiana, e a opção número 2, a ametista. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos tentar descobrir se um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Opção número 1, obsidiana. Opção número 2, ametista. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente, embaralhado. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, no sim ou não, ele nos responde afirmativamente. Só que a sacerdotisa, gente, ela é uma carta de espera, né? A sacerdotisa é uma carta de passividade, ela é ligada também à maternidade, à gestação. Então é uma carta que fala que pode sim as coisas aí se transformarem, que as coisas podem se encaminhar de uma forma diferente, porém provavelmente ainda demora um pouco. A sacerdotisa é uma carta muito de paradez. A sacerdotisa é uma carta ali, como eu costumo falar, né? Ela podia ser representada por um abacaxi, porque o mundo pode estar caindo na cabeça dela, ela fica ali parada e a gente não sabe nem se está de frente ou está de costa, né? Então é uma pessoa que muitas vezes é extremamente passiva diante da situação. A pessoa provavelmente não é ali das mais rápidas, vamos dizer assim. Mas a sacerdotisa é uma carta que fala de sentimento. A sacerdotisa é uma carta que fala de emoção. A sacerdotisa fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos que já foram ali instalados dentro da pessoa. Porém, é uma carta de passividade, né? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Mostra pra gente. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Ó, o brilhante. Para quem se conectou com a obsidiana. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Para quem se conectou com a obsidiana. Cortando em 3, deck do meio, louco, temperança, rainha de copas, rei de copas, 10 de paus, 5 de espadas, e a carta do corte é um 8 de ouros. O que eu sinto aqui é que muitas de vocês estão com medo de estarem ali investindo numa situação ou esperando
que algo venha a se fazer e essa situação não aconteça e vocês se sintam ali derrotadas diante da situação, tá? A gente percebe aqui que é um relacionamento que pode sim dar certo, que tem tudo para dar certo. Vocês vêm como uma rainha de copas e essa pessoa vem como um rei de copas. Quando sai o rei e a rainha do mesmo naipe, a gente fala que é aquele casal perfeito, que é aquele casal que tem tudo para dar certo. Só que a gente começa com a carta da sacerdotisa, que é uma carta que fala de emoção, de sentimento, porém é uma carta de uma certa paradez. E a gente abre o jogo com a carta do louco. O louco, gente, é uma carta muito gostosa desde que a gente esteja vibrando louco, tá? Porque se a gente começa a vibrar muito uma estabilidade, uma solidez, quem fica louco somos nós. O louco, ele fala assim pra gente, se solte, se jogue, viva, curta, mas não é viver o hoje pensando no que vai acontecer amanhã, ou o que vai acontecer a semana que vem, ou o mês que vem, ou o ano que vem. A gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a um segundo. Então não percam o tempo de vocês idealizando ou tendo isso muito preso na cabeça de vocês, se vai existir uma mudança de situação aí entre vocês. Se solte, se jogue, viva, aproveite, crie boas recordações, crie bons momentos no presente, tá? Porque em seguida dessa carta do louco eu tenho uma carta da temperança. E a temperança ela é uma carta muito positiva. A temperança ela fala da própria espiritualidade nos ajudando, da própria espiritualidade ali nos amparando para que as coisas possam acontecer, possam se fazer, né? É uma carta que também fala de equilíbrio sendo feito, de harmonização se estruturando. Só que a temperança é uma carta lenta. Então as coisas têm sim chance de mudar de status, vamos dizer assim, porém um pouco mais para frente, não é tão para já, não é tão para agora, tá? Vocês estão vindo para o jogo como uma rainha de copas. A rainha de copas fala que vocês são pessoas extremamente amorosas, extremamente afetuosas, põe ali o sentimento muito em tudo aquilo que faz. Rainha de Copas é uma carta meio especial porque ela fala que o que vocês sentem, a pessoa também sente por vocês. A Rainha de Copas é uma carta que fala de sentimentos compartilhados, ou seja, o que vocês sentem por essa pessoa também sente por vocês. Só que essa pessoa vem como um rei de copas. O rei de copas é o rei que mais ama no tarô, mas é o rei que mais medo tem de amar. O rei de copas geralmente ele é marcado por pessoas que já sofreram muito por amor. Então são pessoas que elas se guardam, elas se protegem, elas se defendem, elas têm medo muitas vezes de se entregar de tudo e a coisa não acontecer, a coisa não dar certo e ele voltar a se machucar, voltar a sofrer. Então o rei de copas geralmente ele se fecha muito, né? Ele se guarda, ele se protege demais. Só que vocês vieram como rainha de copas, essa pessoa como um rei de copas. Quando vem o rei e a rainha do mesmo naipe, a gente fala que é aquele casal perfeito. Aquele casal que pode acontecer, aquele casal que pode dar certo. Em seguida desse rei de copas, eu tenho um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta de exaustão. Muitas aqui estão cansadas aí, tipo, de ficar, de só se ver esporadicamente. Vocês estão querendo ali uma mudança, né? Uma transformação. Vocês sentem que muitas vezes vocês estão carregando ali um grande peso, um grande fardo sobre os ombros. Só que o 10 de paus, ele fala o seguinte, na verdade, né, o tarô ele vai de As, que é 1 até o 10. Quando chega no 10, ele não entra pro pajem, pro cavaleiro, pra rainha e pro rei, ele volta pro As. Então o 10 de paus ele fala assim pra gente, a pior parte já passou. Por mais pesado que esse fardo possa parecer, a tendência agora é que ele venha melhorar. Porque à medida em que nós vamos caminhando, a gente vai largando agora os pedaços de pau pelo caminho, então esse 10 de pau se transforma num 9, num 8, num 7, num 6, até chegar no 1, que seria o As, que seria a oportunidade de começar ou retomar alguma coisa, um novo ciclo, uma nova fase aí na vida de vocês. Então o 10 de paus aqui ele fala que a pior parte já passou, a pior parte já ficou para trás. Agora a tendência é que tem uma tendência de melhora no relacionamento. Só que a gente fecha o jogo com um 5 de espadas. E o 5 de espadas é uma carta que fala muito do medo, mas é um medo específico, o medo da derrota.
E se eu estou investindo, e se eu estou aqui esse tempo todo parado e daqui a pouco a pessoa desiste, vai embora, que não sei o que, não quer mais. O 5 de espadas ele fala muito disso, do medo da gente investir numa situação e ela não dar certo, ou ela acontecer de um jeito que não era o que a gente esperava, né? De ter perdido tempo ali, de ter saído derrotado diante de uma situação. Então não permitam que esse medo domine vocês. Porque quando a gente tem medo de algo, muitas vezes a gente não vai fazer com medo de perder, né? Com medo de não dar certo. Só que quando a gente luta por alguma coisa, nós temos 50% de chances de acontecer. Quando eu não luto com medo de que não aconteça, já não aconteceu. Porque se eu não estou lutando por alguma coisa, nada cai do céu na vida da gente. Então muita gente aqui está com medo de lutar e fracassar e não percebe, né, de lutar, de continuar investindo na situação e não acontecer, mas não percebe o seguinte: se eu não lutar, se eu não investir, se eu não tentar, já não deu certo. Então não deixem que o medo assuma o controle, não deixem que o medo bloqueie vocês. Carta do corte, 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta muito positiva, porém é uma carta muito lenta, talvez a carta mais lenta de todo o deck. O 8 de ouros fala de um trabalho dedicado, de um trabalho com afinco, mas um trabalho que é feito hoje para ser reconhecido amanhã. O do 8 de ouros geralmente ele é representado por um jovem aprendiz que está trabalhando ali até altas horas da noite, né? Só que ele é um aprendiz, ele não é um mestre. Então ele sabe que ele está trabalhando hoje para ele ser reconhecido no futuro. Então essa carta fala muito que existe o momento de plantar e existe o momento de colher. Só que entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos cuidar para que essa semente germine, cresça, se transforme numa árvore e dê frutos. Então tudo faz parte de um processo e vocês estão ainda nesse processo para conseguir vir a ter ali uma colheita interessante, uma colheita favorável para vocês. Porém, o 8 de ouros ele é uma carta lenta. Existe chance de um dia vocês saírem do casual para um relacionamento sério? Existe muitas, porém não acredito que seja rápido. Acredito que aqui ainda leva um tempo até mudar aí, provavelmente, esse status em que vocês estão, o relacionamento de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a ametista. Vamos lá? Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Nós temos a carta do eremita. O eremita, e quase virou o mundo aqui, porque a carta seguinte era o mundo, ó. O eremita, gente, no sim ou não, é uma carta que nos responde afirmativamente. Só que o eremita, ele é representado por um velho à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção a ser seguida. Então a energia do eremita é meio que se a gente ainda tivesse procurando uma direção, um posicionamento, uma definição das coisas. Tá? O eremita está procurando respostas, ele está procurando o caminho a ser seguido. É uma carta que fala muito de amadurecimento. Muitas vezes essa pessoa não estava pronta ainda, ela está procurando ali o caminho que ela deve seguir ainda, tá? Mas no sim ou não é uma carta que nos responde afirmativamente, porém é uma carta de uma certa espera também, tá? Mas vamos ver o que o tarô nos fala mais.
Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Mostra pra gente. Um dia sairemos do casual para um relacionamento sério. Para quem se conectou com a ametista. Cortando em 3, deck do meio, nós temos morte, 7 de copas, 7 de ouros, 6 de paus, 3 de espadas, 3 de paus, rei de espadas e 6 de espadas. Gente, existe possibilidade sim, tá? A gente começa com a carta do eremita. O eremita é aquele que está procurando um caminho, está procurando uma direção, está procurando um entendimento das coisas, tá? O eremita também é uma carta que nos fala muito de saudade. Essa pessoa está sentindo saudade de vocês, essa pessoa está sentindo falta aqui de vocês. A gente começa o jogo com a carta da morte. E as pessoas têm muito medo da carta da morte, da carta da torre, né? Eu particularmente não tenho. A morte, ela não é uma carta de finalização, a morte é uma carta de transformação. Se vocês vivem um relacionamento que é uma coisa mais leve, é um ficar, não é um comprometimento maior, a morte ela pode vir aqui no sinal de que essas coisas vão se transformar, que as coisas vão se fazer de uma forma diferente. A gente pode mudar, né, a situação ali que a gente está vivendo. Então é uma carta que já nos traz bons presságios para a situação. Em seguida a gente vem com um 7 de copas. O 7 de copas, gente, ele é uma carta que fala de sentimento. O 7 de copas não é uma carta que fala só de contatinhos, não. O 7 de copas, eu chamo essa carta da carta do e se. Por que a carta do e se? Porque a gente fica assim, bom, mas e se eu namoro? Mas e se eu fico? Ou se a gente só se pega esporadicamente? E se isso, e se aquilo outro? Então é uma carta que fala que a gente não tem muito certo, muito definido dentro da gente mesmo o que a gente deveria fazer ou como fazer. Né? Então a gente fica, se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu for pelo outro? É uma carta que fala da gente não sabendo o rumo e o caminho que a gente deve tomar. Olha o eremita aqui. O eremita ele não está procurando o caminho através dessa fonte de luz, a estrada que ele deve pegar. E o 7 de copas fala exatamente que tem vários caminhos ali. Eu só não sei qual deles eu vou seguir. Então a gente percebe que essa pessoa ainda está meio perdida, essa pessoa não sabe muito bem ao certo, provavelmente como fazer a coisa acontecer. Em seguida a gente vem com um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que fala pra gente que a gente tem que aprender também a esperar o momento certo das coisas acontecerem. Não adianta a gente querer consumir uma fruta que não está madura. Se você for tirar uma laranja verde do pé e querer chupar, não vai trazer satisfação nenhuma. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, vai parecer um limão, não uma laranja. Então tem horas que não adianta a gente querer também acelerar processos. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Porque eu já estou esperando muito. Gente, o nosso tempo não é o tempo do universo. O tempo do universo é diferente do nosso. Não adianta a gente querer viver uma situação que muitas vezes ela não está pronta ainda para ser vivida. E esse 7 de ouros, ele fala para a gente, espere que na hora certa você vai poder usufruir disso. Na hora certa você vai poder colher aquilo que você plantou. Só que para você poder colher e usufruir, ela tem que estar madura. Não adianta você querer comer uma banana verde, porque você não vai conseguir. Então a gente também tem que aprender a ter a sabedoria para esperar o momento certo de usufruir das situações.
E em seguida eu tenho um 6 de paus. O 6 de paus é a carta de paixão, de desejo, de conquista, de vitória, de sucesso. O 6 de paus é o cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. Se essa pessoa está meio afastada, se essa pessoa está meio distante, está meio calada, a tendência é uma reaproximação. Porque o 6 de paus, a pessoa está voltando da guerra e não indo para a guerra. Então é uma carta bem forte que fala aí que a pessoa pode voltar para a vida de vocês, tá? Inclusive, ao lado dela nós temos um 3 de paus. O 3 de paus é uma carta de planejamento. Provavelmente essa pessoa está ali pensando, está planejando uma forma de se reaproximar, uma forma de voltar a ter contato, uma forma de tentar aí uma aproximação maior entre vocês, tá? O 3 de paus sempre fala da gente pensando a respeito de uma situação, decidindo ali como fazer ou como conduzir. O 3 de paus também nos fala muito de paixão, de vontade, de desejo, de tesão, de intensidade. Só que vocês lidam com uma pessoa que vem como um rei de espadas. O rei de espadas é o rei do naipe da mente. O rei de espadas são pessoas que são muito racionais, muito práticas, muito objetivas. Pessoas que tentam aí lidar com a situação de uma forma racional, de uma forma mental. Mas o rei de espadas ele tem uma característica. A pessoa tenta ser muito correta diante das coisas. Correto diante do que ele acredita também, tá? Vocês podem não concordar, mas para a pessoa, ela está agindo da forma que seria a forma mais certa no momento a se fazer ou a se executar. Então, o rei de espadas geralmente são pessoas que tentam agir corretamente diante do que eles enxergam como sendo corretos. São pessoas que são mais racionais, sim. Então são pessoas que não são muito de falar, de emoção, de demonstrar muitos sentimentos, tentam ser ali mais racionais, mais práticos, mais objetivos, tá? Mas tem emoção, sim. Inclusive está com muita saudade, muito tesão também, muito desejo. Carta do corte, 6 de espadas. Muitos aqui estão afastados, né? A gente começa com a carta da saudade e termina com um 6 de espadas, que é uma carta de afastamento. Muitos aqui podem estar afastados, muitos aqui podem estar se falando menos ou se encontrando menos do que o normal. Mas esse 6 de espadas, ele fala que a pessoa muitas vezes se afasta, mas com a intenção de colocar ali os pensamentos e os sentimentos em ordem. Porque o 6 de espadas, a pessoa se afasta como uma forma de poder se equilibrar e pensar mais claramente diante da situação. Geralmente são afastamentos rápidos, são afastamentos curtos. Então aqui é muito forte uma reaproximação muito rápido para quem está meio afastado. Muitas vezes o afastamento não é físico, muitas vezes é um afastamento emocional, tá? Mas a tendência aí é uma reaproximação rápida. Mas a gente pergunta, um dia sairemos do casual para um relacionamento sério? Existe grandes possibilidades disso acontecer entre 7 semanas e 7 meses, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.